A cada episódio que passa, WandaVision fica ainda mais enigmático. A gente tem muitas respostas que são respondidas pra gente, mas ao mesmo tempo, a cada episódio surgem mais e mais perguntas. Mas nesse episódio aqui, a gente não tá mais no preto e branco, estamos em cores. Pois a família aqui vai aumentar. Fala pessoal, meu nome é Molines Silva, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal da Molines Studios. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer mais um Molines Review de WandaVision do episódio 3, beleza? Então, se você puder, já clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no canal e não esquece de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e a página do Facebook, porque é lá que a gente avisa quando tem vídeo novo. O YouTube não está entregando as notificações no tempo certo e às vezes ele nem entrega. Então, se você quiser saber quando tem vídeo novo, sempre nas redes sociais, beleza? A gente já começa esse episódio com uma abertura totalmente diferente, assim como foi a transição do primeiro para o segundo episódio também, que também foram aberturas diferentes, tá? E como nós estamos em cores aqui, essa é uma abertura colorida, onde mostra muita coisa ali que talvez, se fosse em preto e branco, a gente não teria percebido. Como, por exemplo, o livro que o Visão está lendo. E a gente percebe que apesar desse livro ser sobre maternidade, a gente tem uma fonte muito da horripilante ali. E fora aquela capa vermelha do livro que lembra muito um personagem que eu já tinha mencionado que talvez poderia ser vilão dessa série, que é Mephisto. E assim como a primeira e a segunda abertura, eu achei que essa abertura de agora seria parecida com alguma abertura de alguma sitcom que a gente já tivesse assistido ou que já tivesse sido lançada nos anos 70, assim como foi o primeiro episódio dos anos 50 e o segundo dos anos 60. Eu não consegui achar nada melhor do que isso que eu vou falar pra vocês aqui agora, nada mais próximo do que isso, que é a sitcom chamada Brady Bunch, tá? Eu vi o trailer dela e foi a única coisa que eu achei que ficasse mais próximo ali dessa abertura. Fora isso, eu não encontrei nada. Então, se você descobriu já o que é parecido, a que sitcom que é parecida essa abertura, comenta aqui embaixo nos comentários pra gente, beleza? That's the way we all became the Brady Bunch. The Brady Bunch. The Brady Bunch. That's the way we all became the Marvel Bunch. The Marvel Bunch. The Marvel Bunch. E outra coisa que eu estranhei é que lá nos Estados Unidos, eu não lembro se foi 1 ou 2 semanas antes da série estrear no mundo inteiro, eles liberaram os 3 primeiros episódios somente para a imprensa assistir e para poder dar suas críticas, claro que sem spoilers. E ali, uma das avaliações que um dos críticos fez ali sem spoilers é que cada episódio teria um tempo de duração diferente e um tempo que aumentaria. Ou seja, se o primeiro episódio tem 30, o segundo 37, o terceiro deveria ter aí mais ou menos 40 minutos e assim por diante, entendeu? Só que a gente vê que não é bem assim, porque esse episódio voltou basicamente o tempo. A gente tem aí 32 minutos de episódio. E eu vou dizer pra você, cara, apesar de eu gostar muito dessa série, eu tá curtindo pra caramba essa série, eu tô achando um pouco arrastado demais. Já que eles não lançariam todos os episódios de uma vez só, eles poderiam pelo menos avançar um pouquinho mais e tornar as coisas um pouco mais rápidas, tá? Só que o Kevin Feige já falou que ele acredita que os fãs vão ter paciência de esperar e que finalmente, quando os finalmente chegarem, que provavelmente vai ser a partir do próximo episódio, do 4º episódio, a gente já vai ter bastante respostas aí, já vai voltar a ver aquela cara que a Marvel tem, basicamente. E a gente já vê que a música de abertura tá praticamente dando uma introdução do que vai acontecer nesse episódio, porque a letra fala que 1 mais 1 é mais do que 2, fazendo referência aos gêmeos que vão nascer ali, né? Pelas crianças. Eu acho que as crianças podem querer um pouco de pipoca. Pois juntos 1 mais 1 é mais que 2. Além disso, a letra da música também diz: O forno está quente. o forno está quente. E ela fica repetindo isso várias vezes. Eu faço alusão isso ao inferno, ou seja, ao possível vilão da série que eu já tinha mencionado aqui, o Mephisto. E a gente já começa o episódio com o Visão e a Wanda recebendo um médico na casa deles. E o Visão tá meio desconfiado, porque
Aparentemente, a barriga da Wanda cresceu muito rápido. Você tá com uns 4 meses agora, não é verdade? Foi o que eu pensei. E o Visão começa a estranhar porque aconteceu de forma muito rápida e tal. E o médico diz pra ele que é normal os pais ficarem nervosos, e o Visão diz que ele tem nervos de aço, novamente fazendo a referência dele ser um robô. E novamente eu vou dizer aqui, eles estão batendo muito nessa tecla dele ser um robô. Por que será? A gente já sabia disso. E a gente vê o Visão ali saindo pro lado de fora com o médico, e ali numa conversa entre eles o médico diz que ele vai sair em viagem. E aí rola o primeiro bug na matriz desse episódio, que é quando o Visão está do lado de fora e ele vê que ali basicamente tem o Herb, que é o vizinho deles, cortando uma cerca, que na verdade é um muro que divide a casa dele entre a casa da Wanda. E ele está cortando esse muro ali com uma serra e o Visão diz que ele cortou demais ali e basicamente ele para e olha pro Visão e continua cortando ali. Eu vejo isso como um bug na matriz. De cara, na verdade, eu achei que o Herb estava basicamente enfrentando o Visão ali, dizendo: ah, eu tô vendo que eu tô cortando e eu vou continuar cortando. Mas não, na verdade aquilo foi um bug que tá acontecendo ali naquele universo em que a Wanda tá projetando. O Visão entra e ele vê que a barriga da Wanda está maior e ele já se assusta novamente. Meu Deus, a sua barriga tá maior. E ela fala: tem coisas mais ou menos esquisitas aqui acontecendo. E o Visão para, e aí o clima do episódio muda novamente, como a gente já tinha visto que eles vão realmente da comédia pra tensão de uma hora pra outra, e nesse episódio não foi diferente. Então o Visão começa novamente a desconfiar e conversar com a Wanda, que ele acha que tem alguma coisa errada acontecendo, ele relembra sobre o jantar que eles tiveram com o Sr. Hurt, ele relembra as coisas que aconteceram no episódio 2 também, né? E a Wanda olha pra ele com uma cara. E aquela não é uma simples cara de medo, ela está apavorada. A gente nota claramente que ela tá com pavor de que o Visão descubra que tudo aquilo lá está sendo controlado por ela ou por outra pessoa. A gente ainda não tem certeza, tá? E do nada a gente tem um corte, e do nada a gente tem um corte, e do nada a gente tem um corte. Um corte exatamente como esse que você viu aqui agora, tá? E eu também pensei que tinha algum erro no streaming, né? Que o episódio tava com algum erro de gravação ali, com algum erro de renderização. E na verdade não. Aquilo lá foi a Wanda voltando no tempo para que o Visão não desconfiasse mais das coisas que estavam acontecendo, ou outra pessoa fazendo voltar, mas eu tenho quase certeza que ali foi a Wanda voltando no tempo para fazer com que o Visão não desconfiasse de tudo aquilo que está acontecendo e ela pudesse mudar ali de assunto. Acho que tem algo errado aqui, Wanda. Entendi o que quer dizer. A gente vê também que essa voltada no tempo foi diferente da que a gente teve no episódio 2. No episódio 2 a gente tem aquele som de fundo do tempo realmente voltando, como se você estivesse rebobinando uma fita. A gente tem a imagem sendo distorcida e mostrando eles voltando ao momento em que eles estavam dentro da casa, e nesse daqui não. A gente simplesmente teve um corte brusco ali e já voltou a cena, tá? Não. Então o Visão e a Wanda eles estão decorando o quarto do bebê ali, montando o berço, e eles começam a conversar a respeito dos nomes dos bebês. E a Wanda diz que ela queria o nome Tommy e o Visão diz que ele queria o nome Billy em homenagem a William Shakespeare. Aqui a gente percebe que eles não sabem que a Wanda vai ter gêmeos, apesar da gente saber porque a gente viu no trailer. Eles acham que será um filho só, então eles estão discutindo ali a respeito dos nomes deles, tá? E ele diz que será em homenagem ao William Shakespeare, e ele cita a frase do William Shakespeare, que diz que... Em homenagem ao William Shakespeare, o mundo inteiro é um palco, os homens e mulheres são meros atores. Novamente fazendo referência a toda essa realidade que possivelmente a Wanda está criando. E a gente tem essa referência dos quadrinhos, porque Tommy, na verdade, é o Thomas dos quadrinhos, que é um dos filhos da Wanda, o Celery, que ele tem os mesmos poderes de super velocidade do Pietro, irmão gêmeo da Wanda. E a gente tem o Billy, que é o Icano, que tem os mesmos poderes da Wanda, só que é muito mais poderoso ainda. Então a minha pergunta é, será que eles realmente vão dar esse gostinho pra gente, da gente ver os filhos da Wanda nessa série já? Ou será que a gente só vai ver eles mais pra frente em algum possível filme dos Jovens Vingadores?
E eu vou dizer pra vocês, é incrível ver como o Visão e a Wanda estão dedicados à paternidade, cara. É lindo de ver isso, a relação que os dois têm um com o outro, essa coisa que a gente não tinha visto nos outros filmes, é maravilhoso de ver. E quem diria que o Visão, o Sintozoide que levantou o martelo do Thor, estaria brincando de aprender a trocar fraldas com uma boneca, cara. Isso foi maravilhoso. E por falar em martelo do Thor, que é uma das habilidades que o Visão tem aí de levantar o martelo dele, a gente tem também muito explicitamente a característica nova do Visão aí, que a gente não tinha visto, o poder novo do Visão de super velocidade, cara. E nos quadrinhos o Visão, ele é rápido e tal, mas a super velocidade nunca foi um poder do Visão. Eles estão mostrando muito isso pra gente nesse episódio, tá? E eu não sei se isso é pra dar futuramente ênfase no Celery, o filho da Wanda e do Visão, que também tem o poder de super velocidade. Talvez eles vão usar isso como ferramenta para dizer depois que o Tommy pegou os poderes do Visão, né, de super velocidade, e do Pietro, que é o irmão gêmeo da Wanda também, né, então passou aí de genética para ele, e o Billy, que é o Icano, pegou os poderes da Wanda, né, que tipo, herdou os poderes dela, né, então talvez eles estejam usando isso como ferramenta para usar essa desculpa depois, quando eles finalmente nascerem. A gente tem também uma cena em que a Wanda diz que o bebê dela chutou enquanto eles estão no quarto, e nesse momento ela fala que ela tá sentindo uma dorzinha e as borboletas que ela pendurou em cima do berço começam a se mexer. E ela age de uma forma estranha, porque ela diz que não é ela que fez aquilo, que ela não sabia que tinha feito aquilo. Então, mais uma vez eu me questiono, será que não é o Icano já manifestando os poderes de dentro da barriga dela como um feto? E será que o fato da barriga dela tá crescendo rapidamente nessa velocidade aí de pouquíssimo tempo também não tem relação com os poderes do Celery? Ai, é uma sensação tão estranha, como se fossem borboletas. Hã? Eu fiz isso? Não foi minha intenção. Olha com... Uau! Nossa! Você ficou maior? Fiquei? Enfim, a Wanda começa a ter contrações, isso causa um apagão no bairro inteiro. A gente tem a ilusão ali de que talvez não sejam os poderes da Wanda enquanto ela tá tendo contrações, e sim os do Icano na barriga dela também. E aí a gente tem mais uma propaganda nesse episódio. Eu acho que realmente todos os episódios, ou pelo menos quase todos, até o momento em que a Wanda finalmente sair dali, ou que eles finalmente descobrirem que tudo aquilo é uma ilusão que está sendo criada por ela, né? Quando isso for apresentado pra gente, eu acho que até esse ponto vai ter propagandas em todos os episódios. E basicamente nessa propaganda a gente tem a frase: fuja para um mundo totalmente seu, onde os seus problemas desaparecem, fazendo novamente alusão ao que a Wanda está fazendo nesse mundo todo criado por ela. A bolsa da Wanda estoura e o Visão vai com super velocidade buscar um médico. Nesse momento a gente tem um barulho que acontece na casa da Wanda que deixa ela assustada, ela vai verificar o que é, e nesse momento a Geraldine chega. E a gente tem uma conversa da Geraldine com a Wanda dizendo que os canos da casa dela estourou por causa do apagão. A gente tem também ela dizendo que está no emprego temporário. E é muito estranho porque mais pra frente a gente vê que a Agnes, que ela só foi aparecer no final desse episódio, ela diz ao Visão que na verdade a Geraldine ela chegou agora, ela não tem filhos, não tem marido e nem casa onde ela mora. Que me faz pensar que mais ainda a Wanda tá criando tudo isso, porque é conveniente para ela que todos que estejam ali vivendo e tornando aquele mundo maravilhoso para ela, tornando aquele mundo o mais real possível para ela, tenham realmente uma casa, tenham realmente um emprego. Não precisam necessariamente ter filho, ter marido ou esposa, mas pelo menos essas duas coisas, emprego e casa, eles teriam que ter para viver ali. É conveniente para ela isso. Então, você tendo sido controlado por ela, tendo sido colocado ali naquele domo, naquela realidade ali por ela, ou você ter entrado de intruso ali, não importa, você terá que viver conforme as regras da Wanda. E as regras dizem que você tem que ter um emprego e uma casa. E no momento em que a Wanda estava com o Visão no quarto dos bebês em que eles estavam decorando, ela pintou uma cegonha na parede. E nesse momento em que a Geraldine e ela estão conversando, essa cegonha ganha vida. E ela começa a andar pela casa e a Wanda começa a entrar em desespero, tentando fazer com que a Geraldine não perceba que tem um ser mágico ali, um ser que não é daquele mundo ali.
Só que a cada tentativa dela de impedir isso, de impedir que a Geraldine perceba que a cegonha está ali, tentando fazer aquela cegonha desaparecer, os poderes dela não funcionam. E é só nesse momento que os poderes dela não funcionam, cara. Então o que me faz pensar mais ainda que provavelmente quem deu a vida àquela cegonha foi o Icano, ou alguém colocou aquilo ali de propósito para dificultar a vida da Wanda, que pode ter sido ou a Agnes, ou pode ter sido também o Mephisto. A Agnes, porque no primeiro episódio a gente já viu que ela tenta dificultar mais ainda a vida da Wanda sempre que ela aparece. E o Mephisto porque claramente ele tá ali para ser o vilão da série, se é que ele existe ali mesmo. Depois de todas as tentativas frustrantes da Wanda de tentar fazer aquela cegonha desaparecer, ela finalmente entra em trabalho de parto, mesmo depois de ter tentado fazer com que a Geraldine não percebesse que ela estava grávida de uma hora para outra. E ela começa a entrar em trabalho de parto, a casa toda começa a virar uma zona só por causa dos poderes dela, e a Geraldine, tipo, meio que fala, eu acho que tudo isso é natural, vou agir como se tudo isso fosse natural, e aí ela ajuda a Wanda ali no trabalho de parto e o primeiro bebê nasce, logo em seguida o Visão chega, e aí ele concorda que o nome do bebê seja Tommy. Só que isso foi indiferente, porque a gente vê que logo em seguida a Wanda começa a gritar novamente e o outro bebê começa a nascer, que é o irmão gêmeo do Tommy, o Billy, que era o que o Visão queria. Sim, Tommy. Após o nascimento dos bebês, o médico não precisou fazer nada ali, então o Visão novamente vai com ele pra fora e eles estão conversando ali. E o Visão pede desculpa por ter atrapalhado a viagem dele e o médico diz, Eu acho que nós não vamos mais, afinal. Cidade pequena, você sabe, é bem difícil escapar. Isso logicamente deixa o Visão mais desconfiado por ele ter usado essa palavra, né? E aí ele vê a Agnes e o Herb cochichando ali na cerca em que o Herb estava cortando. E aí eles dão uma disfarçada ali, o Visão chega e pergunta pra ela se teve o apagão ali na casa deles também, e olha o que ela responde pra ele. Ficamos sim. Mas o Ralph é mais bonito no escuro, então não reclamo. Caramba, Agnes, quem que é o seu marido, cara? Todo episódio ela fala desse tal de Ralph. No segundo ou no primeiro episódio, não me recordo agora, ela diz que a aparência do Ralph tinha relação ali com os feijões que ele gostava ou não gostava de comer. E agora ela diz isso daí, cara, que ele é mais bonito no escuro, ou que é melhor ele no escuro, ela não se importa. Cara, por quê? Quem que é o seu marido? Isso me faz mais ainda desconfiar que sim, ali naquela realidade, ou talvez até na vida real, ela seja esposa do Mephisto ou do Pesadelo, que também pode ser outro vilão que tem uma aparência meio diferente. Não que o Ralph queira comer algo que não venha com feijão, o que explica muito a aparência do meu marido. Não quer mesmo um voluntário da plateia chamado Meu Marido Ralph? Ficamos sim. Mas o Ralph é mais bonito no escuro, então não reclamo. Bom, a Wanda e a Geraldine estão dentro da casa, junto com os bebês, a Wanda tá colocando eles no berço, e aí ela começa a se emocionar. Ela lembra, finalmente, depois de todos esses filmes aí, depois do Era de Ultron, ela lembra que ela tinha um irmão, ela comenta que ela tinha um irmão, que era irmão gêmeo dela também, e aí a Geraldine começa a meio que dá um estalo na cabeça dela, ela começa a lembrar de alguma coisa ali, a gente não identifica o que é, mas ela vira pra Wanda e comenta com ela. Ele foi executado pelo Ultron. Não foi? E esse é o primeiro vislumbre do luto que a Wanda tá tendo não só pela morte do Visão, mas pelo irmão dela também. Se vocês se recordam, apesar de não ter mostrado o luto dela antes, o irmão dela morreu antes, bem antes do Visão. E a Wanda, assim como a Agnes já tinha dito, a Wanda identifica que tem alguma coisa diferente na Geraldine, que ela possivelmente não faz parte daquilo tudo lá, que ela tá ali como intrusa. E a Wanda vê um colar no pescoço da Geraldine com o símbolo de uma espada, que é basicamente aquela organização que eu já tinha mencionado no último vídeo, a SWORD, tá? E aí corta a cena e volta pro Visão conversando com a Agnes e com o Herb do lado de fora. E a Agnes e o Herb diz ali que
Basicamente a Geraldine tá naquela realidade porque eles estão, e aí eles não terminam a frase, não terminam de falar o que tá acontecendo. A Agnes corta o Herbie ali, ela diz pra ele não contar nada e ela disfarça e vai embora, e o Herbie também volta pra casa dele. Ela veio aqui porque estamos todos. O Visão entra lá extremamente preocupado com a Wanda, e no momento em que ele entra lá, a Geraldine não está mais lá, e ele questiona pra ela a respeito da Geraldine, e a Wanda diz que a Geraldine correu logo pra casa. Com uma música super sinistra de fundo, como se a Wanda tivesse feito alguma coisa com a Geraldine, tivesse matado a Geraldine. Onde está a Geraldine? Ah, ela saiu, querido. Correu pra casa. Só que a gente vê que, na verdade, a Wanda não matou a Geraldine, ela simplesmente jogou a Geraldine pra fora daquele domo ali. A gente vê a Geraldine saindo pra fora de um campo de energia que tem ali, e ela cai num campo de grama, onde tem uma instalação ali muito parecida com a instalação em que o Thor ficou preso no primeiro filme dele. E aí o episódio acaba e não sabemos o que esperar. Nós não sabemos o que esperar. Bom, eu gostei muito desse episódio, muito mais do que o primeiro e o segundo, tá? Entre o primeiro e o segundo, já disse no outro vídeo que eu gostei muito mais do primeiro, o segundo já achei ele um pouquinho arrastado. Esse episódio aqui ele não respondeu tudo que a gente queria saber, mas se não fosse assim não seria uma série, sim um filme. Mas eu tô gostando bastante dessa série. Essa semana aqui eu vou gravar pra vocês um vídeo de expectativa minha pro próximo episódio, tá? Então fica aí, acompanha, se inscreve no canal aqui pra você pegar esse próximo vídeo sobre a expectativa, o que eu espero pra esse próximo episódio, que eu acho que vai acontecer. É isso que eu vou falar no próximo vídeo, beleza? Então se você gostou, deixa seu like aí. Obrigado por você assistir esse vídeo até aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Falou!